Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você me escuta, me vê, mas eu venho aqui trazer um pouco de informação para você sobre esse reino, o reino dos protistas. Um reino bem interessante, cheio de representantes importantes, que eu vou trazer aqui para vocês reconhecerem. Vamos lá. Eu me chamo Samara, sou professora de biologia. Então, o meu propósito nessa aula, o meu objetivo nessa aula é justamente elucidar um pouco as informações sobre esse reino minúsculo, em grande parte, mas também com representantes macroscópicos e bem importantes. Os protozoários são um grupo, um reino, reconhecido por agrupar seres com características primitivas, que provavelmente deram origem aos primeiros animais ou às primeiras plantas. O termo protozoário deriva do grego protos, primeiro, e zoon, de animais. Mas a gente já sabe que atualmente esse reino abriga também seres fotossintéticos, que possivelmente deu origem às plantas. Então, é um reino que a gente considera meio que como um agrupamento de seres que não se encaixam como seres do reino bactéria, nem seres do reino animalia, nem seres do reino vegetal. Entenderam? Então, ele fica ali no meio, recebendo representantes com várias informações incomuns que não podem ser classificados como bactérias, visto que os protozoários já apresentam na sua formação a carioteca, que é essa estrutura aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui a gente tem uma estrutura cheia de furinhos, um pouco rosada, que abriga dentro o seu material genético. Então, todos os protozoários, independente se fazem fotossíntese ou não, possuem essa carioteca, o que não é observável nas bactérias. As bactérias, elas possuem, na verdade, seu material genético disperso no citoplasma. Há uma região ali nuclear, mas essa região ainda não foi delimitada, logo não possuem carioteca. Já os protozoários possuem sim, e tem uma proteção nesse DNA. Além disso, vão ter outras características que os colocam como protozoários, mas de forma bem resumida, eu posso dizer a vocês que os protozoários vão abrigar seres que não necessariamente têm uma relação evolutiva em comum, filogeneticamente, podem não estar assemelhados, mas por conta dessas características primitivas, protos são colocadas ali naquele grupo. Na verdade, a origem evolutiva desses seres e as similaridades entre eles ainda é muito discutida e muito estudada. Então, tem muito pano para manga ainda para poder encontrar informações importantes nesse grupo. Ainda não foi elucidado por completo todas as relações evolutivas dentro do grupo dos protozoários. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que os protozoários, o reino, reúne seres tal qual um balaio de gato. São várias informações diferentes, com uma ou duas características em comuns, mas com seres que geralmente podem não ter nenhuma relação evolutiva em comum, certo? Esses seres, eles são divididos, parte em seres heterotróficos, que aí absorvem o alimento do meio, ou seres autotróficos, que de fato fazem a fotossíntese. É o exemplo mais comum das algas. Podem ser encontradas em água doce, salgada, marinha, fazendo a decomposição de algum organismo, saprofágicas, parasitando, e aí a gente tem os protozoários mais famosos, os que causam doenças, como a toxoplasmose, a doença de Chagas, e daí por diante. E também vivendo de forma mutualística. É o caso de alguns fungos que vivem com a relação ecológica com protozoários no meio ambiente e podem aí contribuir para esse ambiente. Eles têm uma organização celular complexa, como eu já falei para vocês e mostrei aqui. Eles possuem uma carioteca, protegendo o material genético. E, além disso, eles vão apresentar o que a gente chama de vacúolo. O vacúolo é nada mais que uma organela em forma de bolsa que pode
guardar alguma substância, algum material importante para o protozoário, e também pode fazer a função de vacúolo contrátil, facilitando a movimentação desse protozoário. Aí a gente tem uma diversidade de protozoários. Como eu já falei para vocês, parte são de protozoários fotossintetizantes, e aí o exemplo são as algas, e outra parte de protozoários heterotróficos, que aí a gente tem essa diversidade, como eu mostro para vocês, flagelados, ciliados, e até os que são rizópodes, com pseudópodes para sua movimentação. De forma geral, gente, os heterotróficos, os protozoários heterotróficos, são classificados de acordo com a sua forma de se locomover. Então, como ele se locomove é o que classifica, o que agrupa esses protozoários em grupos dentro do reino. Já as algas, que são os protozoários fotossintetizantes, vão ser classificados e agrupados de acordo com o pigmento que produzem, certo? Nos cloroplastos. Os protozoários heterotróficos fazem a fagossíntese, já ia confundindo com fotossíntese, fazem a fagossíntese, que é a característica de englobar partículas de material digestivo, material no ambiente, para sua nutrição, certo? Então, eles têm organelas responsáveis por isso e com essa função biológica. E também possuem vacúolos digestivos. Eu já falei para vocês agora há pouco que os protozoários têm vacúolo. Esse vacúolo pode ser para armazenamento de substância, para facilitar a locomoção, e na armazenagem de substância pode ser um vacúolo também digestivo, fazendo aí o processo de nutrição do protozoário e depois liberando as excretas para o ambiente externo, certo? Essas excretas eliminadas podem ser eliminadas pela plasmocitose. Já os autotróficos, como a gente já pode perceber e concluir, eles fazem a fotossíntese. E essa fotossíntese é essencial para a manutenção do meio ambiente, visto que são as algas, principalmente as marinhas, que fazem a maior taxa de fotossíntese e de produção de oxigênio para a atmosfera. Então, contribuem aí de forma significante para a quantidade de oxigênio na atmosfera. E aí a gente tem a classificação dos protozoários heterotróficos. Essa classificação vai ocorrer de acordo com sua capacidade locomotora. Então, a forma com que ele se locomove é o que agrupa os protozoários heterotróficos dentro do reino, tá? Nós temos alguns representantes aqui, e eu vou passar de forma bem rápida, para que vocês possam compreender. A princípio, os esporozoários, que são protozoários produtores de esporos. Eles não fazem movimentação, simplesmente produzem seus esporos como uma maneira de reprodução e também de resistência e se mantém no ambiente. Por conta da não locomoção deles, eles não possuem os vacúolos contráteis, tá? Não tem essa estrutura dentro da célula do protozoário. Mas, em contraponto, tem a carioteca e tem a capacidade de produzir os esporos. Aqui os mais importantes, Toxoplasma gondii, que provoca aí a toxoplasmose, e o Plasmodium malariae, que provoca aí, então, a malária, bem conhecida, a doença, todas as duas doenças bem importantes, né? Temos também os rizópodes, que possuem pseudópodes, seriam pés falsos, como o nome mesmo traz a referência. E esses pés falsos vão aí fazer a movimentação do protozoário, tá? Facilitar a movimentação dele para que ele possa, como o GIF aí mostra, englobar, ingerir a molécula ou a substância no ambiente onde estão e conseguir fazer sua nutrição. Podem ser encontrados em ambiente marinho, de água doce, terrestre, desde que seja bem úmido, até porque todo protozoário, ele é dependente de água, então ele precisa de um ambiente úmido, encharcado, para conseguir se manter ali vivo.
Como exemplos de isópodes, nós temos a Entamoeba coli e Entamoeba gengivalis, que vive na boca, a exemplo, né? Temos também a Entamoeba histólica, que vive no nosso intestino e em formas desequilibradas de funcionamento do organismo, pode provocar amebíase. É uma doença considerável. Temos também os flagelados, que, como o nome mesmo informa, são protozoários com flagelos e se movimentam batendo esses flagelos. Alguns, como aqui, os representantes, são causadores de doenças importantes do nosso organismo. Existem também os de vida livre, mas os mais conhecidos causam doenças. A giardia, tricomonas, trypanosoma, leishmania, por exemplo, são exemplos de protozoários flagelados que vão causar algum tipo de dano à nossa saúde. Os ciliados, como o nome mesmo diz, possuem cílios recobrindo todo o corpo. A exemplo aqui, ó, bem destacado, esse paramécio, que é considerado de vida livre, né, a maioria. Apenas o ciliado Balantidium coli é que é causador de algum tipo de doença, certo? Mas a maioria dos ciliados são de vida livre. E aqui, gente, só para a gente ter uma ideia, são as principais doenças causadas pelos protozoários: amebíase, leishmaniose, doenças de Chagas e malária. Doenças de Chagas é importante compreender, porque é uma doença comum na América do Sul, sobretudo no Brasil. As demais são bem importantes também, como a malária, a leishmaniose e a amebíase, mas sobretudo a doença de Chagas. São doenças causadas por protozoários, amebíase pelos isópodes, leishmania pelos ciliados, a malária pelos esporozoários e as doenças de Chagas pelos flagelados, que em contato com os organismos, com o sangue, acaba provocando aí danos a diferentes órgãos do nosso organismo. E é isso, gente. Obrigada. Foi só uma pequena aula para a gente elucidar alguns pontos e conhecer de forma simples esse reino tão importante para a nossa vida.